Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede, um dia de milagre, um dia de a gente renovar a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual através da palavra do Senhor. Cada dia, gente, que a gente mergulha, que a gente lê, que a gente medita, o Espírito Santo de Deus há de revelar sempre, mas sempre a nós, algo que talvez a gente nem pensou, a gente leu, de repente você lê novamente, fala, poxa vida, é verdade, essa palavra tem tudo a ver com aquilo que eu estava pensando, ou com fatos que está acontecendo com a gente, ou com você nesse dia. Hoje eu quero te alegrar porque Jesus, hoje ele vai ao seu encontro, pode ficar tranquilo, Jesus está chegando aí, Jesus vai mudar, seja qual for a situação que você esteja passando nesse dia. Ou se está alegre, mais alegria. Se está triste, ele vai tirar essa tristeza. Se aconteceu algo assim que mexeu com o seu coração, fique tranquilo. Ele nos formou. E ele tem para mim e para você uma palavra revestida com poder celestial. Estou com ela aqui. Temos algo a dizer aqui da parte de Deus. Então avisa lá, se você quiser assim, sentindo seu coração, já compartilha. Vamos juntos, gente. É junto, a gente aprendendo. Deixa aí seu comentário, deixa aí seu pedido de oração. Vamos unir aí a nossa fé, porque, gente, está para acontecer algo extraordinário. Eu sempre falo isso. Quando a gente menos esperar, a gente vai embora. Vamos povoar o céu, glória a Deus. Hoje, gente, eu separei Mateus, o livro de Mateus. E no livro de Mateus, vai lá comigo no verso 14, capítulo 14, Mateus 14, o verso que eu estava lendo aqui. Olha, vamos pegar aqui o verso 26. Vamos pegar aqui? Separou aí? 14, verso 26. Olha o que diz aqui, gente. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Imagina a situação que eles estavam passando e de repente, que é aquilo? O que está acontecendo? Alguém andando por cima das águas? Pois é, Jesus estava andando literalmente por cima das águas. E aí o verso 27, Jesus, porém, logo falou, Ou falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe logo Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E não era de qualquer jeito não, por cima das águas. E o que Jesus respondeu? Disse nele, Jesus, vem. Aleluia. Querido, separei algo aqui, eu quero, compartilhar algo que está no meu coração. E algumas coisas que a gente vai aqui junto aprender hoje, vai ser resposta para muita situação que eu, você e qualquer um de nós venha passar ou já está passando. A Bíblia declara que certa vez, o que aconteceu? Jesus, ele mandou os seus discípulos ir adiante, que fosse adiante dele, para o outro lado do mar da Galileia. Começa a narração mais ou menos assim. Então, Jesus, o mestre, ele vai se despedir da multidão, mas em vez de ele acompanhar os discípulos, pede para que eles se adiante, vá, ele tomou uma iniciativa totalmente contrária a um pensamento. Poxa, por que ele não vem com a gente já? Por que ele já nos despede a multidão e vem conosco, entra no barco e vamos todo mundo junto? Não, ele resolveu fazer algo que era costume, ele tinha esse costume sempre de sair, se retirar e conversar com o nosso Deus Pai. E ele foi para um monte orar. Mas não foi apenas, orar uma conversa simples. Tudo bem, meu Pai, estou aqui fazendo a tua vontade. Tudo bem, meu Pai, olha, as coisas estão acontecendo, há certos levantes, mas tudo que está para acontecer está sendo feito à risca. Eu sei que esta oração demorou, gente, mas demorou, que você entendeu. Foi uma oração, foi uma conversa muito profunda com o nosso Deus, como está lá em Mateus 14, 22. A princípio, gente, quando a gente vai lendo, vai refletindo, meditando, a princípio essa não seria uma situação assim tão complicada para aqueles que já estavam habituados com aquele grande lago. É tanta água que a Bíblia menciona mar, mas é um lago muito grande. Então não seria algo nada complicado entrar no barco, começar a remar e
seguir as ordens do mestre. Vamos atravessar, vamos chegar lá onde ele está citando, está tudo resolvido. Para alguns deles que tinha tamanha experiência, Pedro, por exemplo, um dos que a gente sabe que é um pescador, eles eram pessoas experientes e sabia, gente, para quem não para pensar, eles tinham conhecimento de como navegar e navegar muito bem. Eu quero deixar isso bem claro para você. E além disso, para quem ainda não parou para pensar neste texto hoje, que nós estamos aprendendo junto, esse texto demonstra que no momento que eles vão adentro para aquele grande mar, lembrando, grande lago, havia o que? Visibilidade. A visibilidade ali, gente, para eles era muito boa. Então o negócio é entrar no barco, o negócio é remar, e o negócio, gente, é chegar até o outro lado. Então a gente vai pegando esses detalhes que é muito gostoso, que a gente para pensar. Gente, era para dar tudo certo. Não era para acontecer nada, ao contrário. Pensa comigo, então tá resolvido, vamos entrar no barco, vamos começar a remar, e eles assim fizeram. Agora, o texto vai mostrando coisas que a gente tem que pensar, porque isso tem a ver com a tua vida espiritual, tem a ver com a minha vida espiritual, tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com aquilo que você decidiu um dia quando você falou, eu aceito quem? Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador, da minha alma. Gente, aquele momento, eu acredito como o meu, como o seu, se tivesse um rojão, era para soltar rojão, de alegria, de felicidade, meu Deus, eu aceitei Jesus, glória a Deus, agora eu vou seguir Ele, vou parar com essa vida que eu estava levando, vou parar com essa situação meu Deus, tudo é o primeiro amor, uma maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas vou dizer uma coisa para você, nós estamos remando, nesse mar bravio. Nós estamos remando neste mundo, nesse mar bravio. Então aqui a gente tem que lembrar que certas situações têm a ver com a tua e a minha salvação. Por quê? Porque o início da viagem, sua, minha, nossa, como, sabe, resolvemos servir a Deus. É só você lembrar um pouquinho. Não tinha tempo ruim. Como é que é? Culta quando? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você estava envolvido em tudo. Estava ouvindo tudo. O que você podia fazer, você estava lá remando, você estava lá todo alegre, todo feliz. Pegou? Então a situação para nós no início da viagem, eita Jesus, tudo tranquilo, glória a Deus, aleluia. Porém, o texto vai nos ensinar algo muito mais profundo do que o início dessa viagem. Daqueles que tinham até certo conhecimento, sabiam que não seria tão problemático, tão dificultoso remar e chegar ao outro lado. Tudo parecia tranquilo nessa viagem. Contudo, o tempo passou. E onde está o mestre? O mestre está lá orando lá no monte. E isso aí, gente, quando você vai pegando, parando para pensar, pendurou-se tamanho tempo dele orar, que a Bíblia diz já no verso 14 aí, capítulo 14, verso 23, gente, chegou a tarde chegou. Você vê, olha só, você vê como o período de tempo, eles tentando chegar do outro lado, Jesus orando, agora chega a tarde, no verso 23, e de repente acontece algo que talvez esteja acontecendo com você agora, com muitas pessoas que precisam entender que aqui tem resposta de Deus para tudo que está se levantando contra a tua alegria, contra a tua felicidade, contra aquilo que você é diante do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. De repente começou lá uma ventania, e diz a Bíblia já no verso, capítulo 14, verso 24, o mar ficou bravio, e além de chegar à tarde, o mar se levanta, fica bravio, chega a noite agora caiu. E eles não conseguiam, gente, acredite se quiser, eles não tinham como chegar, eles não conseguiam chegar do outro lado. Oh meu Deus, porque agora a situação para eles ficou totalmente contrária àquilo que eles tinham planejado, àquilo que Jesus pediu. Já estava ele no meio do mar, lembra? Grande lago, no meio do mar. Mas o vento era tamanho contrário, eles não conseguiam de forma alguma avançar. Agora esses homens de Deus, os discípulos, se viram em tamanho apuro, em perigo, correndo agora o risco de naufrágio e até morte. Olha a situação que esses homens se encontravam. Gente, a gente tem que parar para pensar. Há momentos na sua vida, na minha vida,
que a gente passa por alguma situação que parece que a gente não consegue dar um passo, além de não dar um passo para frente, fica ali estagnado, você começa a ver coisas acontecer à sua volta e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Onde está tu, meu Deus? Cadê a tua presença? Você começa a indagar tantas coisas, porque tudo é ao contrário, você não consegue ver que até aquele pequeno recurso que você talvez guardou, está lá guardadinho, está indo embora. E de repente você começa a ver que aquele recurso seria para outra situação, mas essa situação que você esteja vivendo hoje, está faltando agora aquele recurso que você fala, meu Deus, era para isso, agora por causa dessa situação, por causa dessa doença, por causa desse pouco movimento, por causa de tudo isso que está acontecendo, meu Deus, as coisas estão ficando complicadas. Mas Deus sabe o que faz e sabe o que está fazendo. Calma aí, Deus tem resposta de Deus para mim, para você nesta manhã, glória a Deus. Então a gente aqui já tem uma ideia, que a gente pode agora comparar esta cena que a Bíblia nos traz com a sua, com a minha, com as nossas vidas, porque em algum momento que você viveu ou está até vivendo, olha bem, você vai aprender agora, porque Jesus, ele não chega atrasado. Ele chega na hora exata, no momento exato. Porque a Ele, gente, aleluia, seja dado todo louvor, toda glória e toda honra. Eu sempre gosto de trazer isso, não está no script. Mas você serve um Deus que a Bíblia declara que Ele é todo, repito, todo poderoso. Ele detém todo o poder. Nada vai escapar das suas mãos. Tu és tão precioso para o Senhor Jesus, que hoje Ele está dizendo o seguinte, estou chegando. Aleluia. Estou chegando. Aleluia. Estou indo ao seu encontro nesta manhã. Estou indo ao encontro nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, porque tem muita gente que me vê agora, me vê à tarde, me vê à noite, até de madrugada. Então é para você que Deus segurou a sua atenção nesta manhã, para que você entenda, eu estou aí, ó, chegando. E se Ele bater, gente, abra, deixa Ele entrar na sua história, deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele entrar em tudo que você tem, em tudo que você é. Agora, querido, oh meu Deus, quem não quer chegar em algum lugar? Quem não tem um planejamento? Quem que não tem um projeto? Quem não busca, sabe, trazer à tona, concretizar aquele sonho que você vem orando, vem pedindo a Deus? Todos nós temos algum projeto, algum sonho, alguma coisa que a gente coloca diante de Deus. Tá entendendo agora? Porque eu estou dizendo, Ele está chegando aí. Então a gente tem que entender, gente, que no primeiro momento agora, que a gente já está mergulhando um pouquinho na palavra de Deus, a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que Deus já vem falando há muito tempo sobre a sua história, sobre a minha, sobre a nossa história. Ele é o teu, Ele é o meu, Ele é o nosso Salvador. Então, querido, não tira o foco dele não. A Bíblia é clara. Olhai para mim e sereis salvos. Opa, olhar para quem? Para o pastor? Não, gente. Olhai para o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então, a gente às vezes no primeiro momento pensamos, eu vou agir assim, eu vou fazer assim. A gente começa a ter iniciativas muito pessoal, muito de nós mesmos. A gente tem iniciativas que às vezes a gente fala, Deus está comigo, mas na verdade Deus fala, peraí, eu estou aqui atrás, não cheguei ainda não. Você está correndo, você está avançando. Você está aí onde eu nem imaginava, agora eu vou ter que mudar alguma coisa aí. Não era para você estar aí não. Não era para você chegar onde você chegou não. Aí Deus começa a trabalhar. Então, todos nós pensamos que vamos conseguir alguma coisa sozinho por conta própria. Porque a gente coloca no nosso coração, afinal, sou forte, tenho aqui essa capacidade, eu tenho essa experiência, né? Aí você ainda coloca, sabemos, ou eu sei, você sabe, ou sabemos aonde a gente quer chegar, a maneira que a gente quer chegar. De repente você fala, eu também conheço a rota. Eles também tinham conhecimento, eles sabiam, porém eles não esperavam o levante que se levantou, a ventania, o vento, tudo que aconteceu, o contrário. Ou seja, querido, o inimigo da sua alma, o inimigo da minha alma, o nosso inimigo,
ele não suporta ver os escolhidos de Deus em alegria, em felicidade, em bonança, não suporta ver alguém dando glória a Deus, dando aleluia, não suporta ver pessoas que têm prazer e alegria de pôr seus pés na casa da oração, não suporta ver aqueles que são chamados como atalaia, como querix, para anunciar o querigmar, as boas novas do evangelho. Ele odeia, porque você traz a realidade daqueles que Deus escolheu a dedo, aqueles que eu sei, sempre falo e sei, vamos povoar o céu. Você é escolhido, você é escolhida, Deus está no negócio, Deus está chegando, Deus está colocando as coisas nos seus devidos lugares, e Deus vai dizer para você, presta atenção, não cheguei lá, mas Ele vai dizer, vem, aleluia, Ele vai dizer, querido, Ele vai tirar você de alguma situação para que você tenha mais fé, que você acredite, que você apenas olhe para Ele, foque nele, porque Ele está contigo. E de você Ele não vai abrir mão. É o contrário. É nós, infelizmente, que em algumas circunstâncias a gente se afasta. Até ficamos desacreditados. Mas Deus hoje tem um negócio tão lindo comigo, com você, que Ele vai nos conduzir na rota da alegria, na rota da bonança, na rota da conquista. Com Ele saltaremos muralha. Aleluia! Então aqui, gente, aqui traz algo que eu fiquei aqui meditando, lendo, e falei, meu Deus, é tanta coisa rica. Não sei se o tempo da nossa live Café com Deus hoje vai me dar esse privilégio de expressar tudo que está aqui, mas o que eu puder falar, gente, eu vou contar tudo para a glória de Deus. Agora, gente, olha só, vamos lá, tá eles lá no barquinho. Estão lá remando e não saem do lugar, o vento contrário, e o tempo vai passando, a tempestade se levanta, a noite chega, o vento se torna totalmente contrário, tudo aquilo que eles queriam fazer em obediência ao que o Mestre Jesus pediu. Os impedimentos agora começam a se multiplicar. Muitas forças, por exemplo, querem te impelir, querem te, paralisar na contramão daquele plano que Deus colocou na sua mão. Mas quando nós, aleluia, procuramos ajuda. Agora veja bem que interessante. Meus queridos que já estão comigo, olha aqui. Pensa agora, se vocês não vão lembrar de alguma coisa, como eu lembrei agora. Quando tudo isso acontece, aí de repente você olha para um lado, olha para o outro, você fala, puxa vida, eu preciso da ajuda dos meus amigos, dos nossos amigos. E você começa a lembrar de A, de B, de C, no momento que tudo é o contrário, no momento que você não quer nem tanto expressar, mas você pensa, poxa, onde está aquele amigo? Será que ele não está sentindo minha falta? Será que ele não está lembrando de mim? Alguma coisa vai acontecer, porque algo é contrário àquilo que você mais deseja. E agora você olha para um lado, olha para o outro, mas na verdade, você observa que todos estão, às vezes, você nunca parou para pensar nisso, no mesmo barco e às vezes na mesma dificuldade. Gente, nós somos escolhidos a dedo. Estamos no meio de um mar bravio. A Bíblia diz o seguinte, né? Este mundo tenebroso. A Bíblia também diz que esse mundo jaz no maligno. Então nós que escolhemos servir a um Deus maravilhoso, glória ao Senhor Jesus, nós vamos atravessar várias fases aqui. Situações que às vezes você olha, você vê até ali, olha o que eu vou usar, a praia lá do outro lado, está chegando, mas é uma certa distância lá. E nesse momento, vem o que? Algum tipo de provação, vem alguma coisa, porque você está pensando em situações que alguém vai lhe estender a mão. Mas Jesus está dizendo, vamos ver se ele vai lembrar de mim. Vamos ver se ele vai lembrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver se ele vai lembrar de clamar pelo meu nome. Então, querido, o foco é Jesus. Os nossos amigos são pessoas como eu e você. Se eles também não colocar o foco, os olhos no Senhor Jesus, qualquer levante vai paralisar. Vai tirar a alegria de querer remar, de querer continuar, fazer aquilo pela qual Deus mandou você fazer. Os discípulos, eles tiveram agora uma incumbência. Qual era a incumbência? Entrar no barco. Entrar na onde? No barco, guarde isso. Para que chegasse aquele destino pela qual Jesus apontou. Vocês vão entrar e vão lá para o outro lado. Vamos chegar lá. Eu não vou nem chegar lá daquele outro lado para entrar, porque senão, gente, haja palavra rema aqui. Mas eu quero te chamar a atenção. Jesus pediu para que eles entrassem na onde, gente? Guarde isso, no barco.
E no barco lá eles estavam. O levante se levantou porque eles estavam na onde? No barco. Guarde isso, porque Deus está dizendo algo a alguém agora aqui. Eu que te coloquei aí. E eu que coloquei justamente porque eu sei que você vai sim passar por este levante. Você vai chegar sim. Por quê? Jesus está aí no seu encontro. Aleluia, glória a Deus. Então são coisas aqui, gente, para mim e para você nesta manhã, tomar posse dessa palavra, entender que quando Jesus chega, quando ele se aproxima, ele sempre vai dizer algo a mim e a você. Ele sempre vai trazer à tona algo que você precisa aprender. Porque no meio do mar revolto, na onde? No meio do mar revolto, os discípulos, eles totalmente ali, mesmo se eles perderam o controle da embarcação, da barca, tem uma versão que diz barca, que era arremessada, pelas ondas de um lado para o outro. Porém o texto, na onde? Mateus 14, 25, aconteceu um negócio interessante. Eita Deus. Oh Senhor da glória. A Bíblia diz que na quarta vigília, meu Deus, depois assim, mais ou menos de 3 horas da madrugada. Alguns dizem que é das 3 da manhã até 6. Vamos pegar as 3? Porque 3 horas, como é que você está? Como é que eu estou? Porém, nesta hora, olha o tempo que se levou, gente. Do período que eles estavam lá, conversando, aprendendo, ele se despediu da multidão, agora vai orar. Olha a hora que Jesus chega. Olha o momento que ele vem. Ele já deixa algo para mim e para você. Na quarta vigília da noite, depois das 3 horas da madrugada, Jesus agora vai até eles. Mateus 14, 25. E o mais interessante, para quem nunca parou para pensar, que já havia uma crença da existência até de fantasma. Até isso Jesus teve que quebrar. Até, sabe, esse costume que já vinha naquela época, Jesus deu um fim nesse negócio aí. Porque quando vira um homem, você acha que era comum, gente? Pensa comigo. Eles lutando para poder ali controlar a embarcação, já não conseguia controlar. Com toda a sua experiência, não conseguiram sair do seu lugar. Ficaram ali parados, sofrendo com aquela embarcação, sendo jogada para um lado, para o outro. Olha, só a gente trazer à tona o que é isso. O que acontece quando as águas se levantam. Como as coisas ficam tudo fora do controle. Quem passou por isso, ou quem está passando por isso, sabe muito bem o que Deus está falando agora, o que Deus está trazendo à tona. Porém, na quarta vigília, a Bíblia diz que lá vem Jesus. E se aproximando, eles deram aquele brado, aquele grito, é um fantasma. E de repente alguém, olhando bem, não parece que é um fantasma não, porque ele está dizendo, sou eu. Tem bom ânimo? Não tenha medo. Então quando a voz ecoou, não é possível, não. Gente, eu acho lindo essas coisas, porque tantas coisas que Jesus fez, pega os contextos, mas num momento desse, Jesus estava ensinando, mostrando quem de fato ele é e sempre será. Quem ele é e sempre ele será. Nosso Deus e Salvador, Criador dos céus e da terra. Aquele que, logo lá no livro de Gênesis, como se eu colocar tudo em ordem, aquilo que estava fora da ordem. A terra era sem forma e vazia. Então você vai vendo que Jesus ali estava mostrando algo que eles talvez não tinham muita noção. Aquele que criou, aquele que é o Criador, como que impedir dele andar sobre as águas? Como que impedir dele dizer cesse? Dele dizer acalma-te, cala-te, enfim, não tem como, gente. A divindade dele ali foi notória. Jesus se manifestando. E agora, veja bem que coisa interessante. Aqui, querido, Jesus está dizendo algo para mim e para você. Talvez você fale, onde está meu Deus? Onde está o Senhor nessa situação de doença, de falência, de tristeza, de angústia, de depressão, opressão? Onde está Jesus? Onde tu estás? Jesus aqui não abandonou os seus discípulos. Não, o mestre não os abandonou. Agora a gente começa a trazer à tona algo mais lindo da parte de Deus aqui nesta parte. Porque a gente vê neste versículo a manifestação da misericórdia divina.
Gente, agora eu tenho que dizer algo. Todavia, eles, quem? Poxa, os discípulos poderiam até ter questionado por que Jesus está demorando tanto, por que Jesus demorou tanto. A nossa ideia, gente, de tempo, ó, pega essa, a nossa ideia de tempo é muito diferente da ideia que Deus tem. A gente tem que lembrar que, afinal, nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vive na eternidade. E nós, muitas vezes, estamos vivendo na ansiedade. Entendeu? Olha a diferença. Por isso que Ele não chega atrasado. Ele não chega depois. Ele chega na hora exata. Na hora que Ele chega, gente, tudo para, tudo é resolvido. E o que cabe a mim e a você? Gratidão. Louvar e bendizer o nome daquele que criou os céus e a terra. A hora é agora, o momento é agora. É para lançar a rede? Lance. Lance a rede. É para você dar um basta no nome do Senhor Jesus? Então dê um basta no nome do Senhor Jesus. É para você dizer, pega tudo. Aqui você não tem lugar, em nome de Jesus, saia. Ele vai ter que sair. Ele quem? O inimigo da sua alma. Aquele que causou a tristeza, a discussão, a fofoca, o mexerico. Entendeu agora? Ele chega na hora certa. A hora certa é quando a palavra de Deus, ela de fato é revelada a mim e a você. A gente tem que lembrar de uma coisa. A gente quer, e a gente muitas vezes queremos, eu vou até usar assim, queremos assim tudo imediatamente. Esperar parece que é um grande sacrifício. Gente, principalmente para este homem agora, este homem atual, o homem moderno. Muitas vezes Deus não nos socorre de fato ali, como a gente pensa imediatamente, porque Ele tem um propósito nisso. Olha bem, Deus tem um propósito na sua história, na minha vida, em tudo que está acontecendo. Então, às vezes é necessário que esse tempo aí, aonde está acontecendo tudo isso, a gente venha de fato valorizar muito mais a presença do meu melhor amigo, que pode ser o seu melhor amigo, que tem nome, o Espírito Santo de Deus. Gente, pensa um pouquinho quando a gente de fato, a gente se rende, se coloca diante do Senhor, naquela oração sincera, meu Deus, aonde você vê que a presença dele enche aquele ambiente, aonde você se encontra, onde você está, aonde a sua esperança, a sua fé, oh meu Deus, é de fato consolidada, porque Deus, somente com aquela maravilhosa presença, diz, eu estou com você, eu se faço presente. Eles estavam no barco, lembra? Opa, voltei lá, estavam no barco. Mas Jesus não estava no barco. Como é que é? Jesus não estava no barco. Então é uma forma de Jesus ensinar como vale a pena, gente. Como você precisa, eu preciso dessa doce presença na nossa história, em tudo que você planeja fazer. Coloca Ele aí em primeiro lugar. Deixa Ele ser Deus na sua história, na sua vida e nas suas escolhas. Ali estava eles. As suas forças se esgotaram. Os recursos ali praticamente se findou. Agora eles não tinham aonde mais apalpar, não tinha mais onde colocar seus conhecimentos. Só restou agora uma única coisa. Quem? O que eles não esperavam? Jesus chegar onde eles estavam. Jesus fazer parte daquela situação na qual eles estavam vivendo naquele momento. Aí a Bíblia diz que Jesus vem e vai ao encontro daqueles que estão no meio da tempestade. Eita Deus, olha Deus chegando aí. Olha o Senhor Jesus chegando aí. E agora Ele vai no encontro daqueles que estão envoltos naquela tempestade, perdidos, amedrontados. Ou às vezes até você, queridos, que se encontra agora num momento de muito desespero. E neste momento a Bíblia diz que Ele aparece naquela situação, naquele momento tão crítico. E eu quero dizer algo a você, a tormenta que às vezes se levantou, a tormenta que está tão notória aí na sua história, na sua vida, na sua família, no ministério, no seu chamado. Gente,
Essa tormenta ela pode ser o quê? Até um conflito, vamos dizer, um conflito conjugal, um conflito que tem a ver com a separação, um conflito que tem a ver com a solidão, um conflito aí de tormenta que tem a ver com a enfermidade, até vezes com o desemprego, até mesmo aquele aperto financeiro, a porta fechada, recurso zero. Às vezes você está falando, meu Deus, não acredito que eu cheguei, estou vivendo essa falência. Mas é neste momento tão difícil que a Bíblia está revelando, é que eu e você precisamos fazer algo que a gente não para pensar. O quê? Tirar o foco disso tudo, erguer os olhos para ver Jesus Cristo de Nazaré vindo sobre as águas. Aleluia! Oh, Deus é lindo, gente. Ele chega na hora certa, ele está chegando aí. Eu já sinto ele aqui, ele está aqui, mas ele está aí com você. Levante teus olhos, olhe. Verso 26 do capítulo 14 mostra isso. Ele é a sua, ele é a minha, ele é a nossa única esperança, porque nós estamos ainda aqui neste mar bravio, vivendo neste mundo tenebroso, nesse mundo jaz no maligno. E é claro que o inimigo quer criar qualquer tipo de situação para tentar te paralisar, mas Jesus está chegando aí. Você crê? Você pode dar um glória a Deus, você pode glorificar o Senhor Jesus, que Ele está aí com você. O negócio é com você, o negócio é para que Ele quer que você chegue aonde Ele quer que você vai chegar. Ele está dizendo, você vai chegar, porque eu vou entrar neste barco. Aleluia! Lá vem Cristo andando sobre o mar, sobre aquele monte de água, aquele lago, e o mais bonito, lá vem ele pisando, aleluia, caminhando sobre aquilo, gente, que talvez os olhos humanos seria impossível, mas lá vem ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu declaro, o nosso Deus, Ele é um Deus soberano, nosso Deus é um Deus que domina sobre todas as coisas, o nosso Deus é aquele que supera todas as coisas, todas as suas, as minhas, as nossas expectativas, gente. Os discípulos ouviram. Ei, conseguindo ver ele aí? Porque os discípulos viram. Mas de repente, ao ver, naquele momento, seus olhos ainda não estavam fitados. Não reconheceram que era o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Agora, gente, imagina a cena. Oh, ele responde, ei, tem bom ânimo. Sou eu. Não tem mais, está no verso 27. E eles estavam amedrontados, desanimados. Mas o Senhor lhe trouxe uma palavra revestida com poder celestial. E a palavra que ele trouxe foi uma palavra para encorajar, erguer e animar. Gente, ainda hoje, graças a Deus, que esta palavra, ela te alcança e ela me alcança. Você estava como? Já imagino que você já está pensando diferente. Como é que você estava olhando a situação? Já acredito agora que você já está olhando a situação de uma forma diferente. Por quê? Porque o efeito desta palavra é o mesmo para você, para mim, para todos nós. Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje, e Ele sempre será eternamente. Essa palavra é para mim, para você. Pedrão lá, Pedrão, eita, sanguíneo, né? Pedro naquele momento, meu Deus, quando escutou um negócio desse, o mais atirado do grupo, aí ele traz uma palavra, pera, como é que é? Será que eu escutei direito? Senhor, se és tu, manda eu ir até contigo, manda eu ir até contigo, ou seja, o Senhor me permite eu chegar onde o Senhor está aí. E como? Por cima das águas. Está no verso 28. Sabe o que Jesus responde na hora? Ele diz claramente, vem. Eita, meu Jesus. Jesus veio até nós. Ele veio até mim, ele veio até você. Agora, o que lhe falta é você de fato ir até ele. Sabe, você indo até ele, você tem que lembrar que o texto é claro. Se você voltar a olhar e deixar essa situação tomar conta do teu pensamento, dominar o teu pensamento, seus olhos serão tirados dele. Mas enquanto Pedro estava caminhando, indo até ele, ele foi. E tudo deu certo.
algo extraordinário, fora, sabe, daquilo que é comum, é pisar na água, não tinha que afundar. O corpo não foi feito desta forma como todo mundo pensa. Não, aqui eu posso, vou andar. Não. Algo sobrenatural aconteceu. Eu fico imaginando a cena. Me segura aqui, me segura aqui. É o mestre, gente, é o mestre. E ele falou que eu posso ir. Ele falou, eu vou. E ele foi. E saiu do barco. Onde ele estava mesmo? No barco. E saiu do barco. E agora ele começa a caminhar sobre as águas. Aleluia. E vai de encontro ao Senhor Jesus. Por isso, gente, eu comecei a falar do primeiro amor. Falei de como a gente era. As nossas atitudes. Não tinha tempo ruim, é para orar, vamos orar, é para cantar, vamos cantar, é para evangelizar, vamos evangelizar, é para discipular, vamos discipular, é para orar lá na casa, mas aonde olha, bem longe, mas vamos lá. A gente não pensava duas vezes, a gente sempre ia, porque a gente sabia quem estava lá. Ele teve consciência de quem agora está sobre as águas, andando por cima das águas. Então Jesus, ele veio até a mim, até você. Agora eu e você tem que ir até ele. Ou seja, ele nos socorre, ele está te socorrendo. Mas nós precisamos crer, aceitar a sua ajuda. Não devemos de forma alguma, gente, pensar ao contrário. Ele estende a mão, ele está aí. Mas a minha atitude é de ir até o encontro dele, sem ficar olhando para trás. Circunstância que você não vai mais resolver. Agora é avançar na pessoa do Senhor Jesus. Por isso aqui é algo interessante. Não vamos esperar que ele, querido, porque muita gente pensa desta forma, não vamos esperar que ele, que em Jesus Cristo, vai resolver tudo, ou resolva tudo sem o nosso conhecimento, sem a nossa participação. Pedro, aquele precisou sair do barco e caminhar até o mestre. Apesar, gente, de toda a complexidade aqui, da situação, os discípulos ainda confiavam, sabe no quê? Sabe no que eles confiavam? Eles confiavam no barco. Tudo que estava acontecendo, eles estavam confiando era no barco. Pedro teve uma demonstração de uma atitude muito linda, maravilhosa, porque ele saiu do barco e foi de encontro ao Senhor Jesus. Onde Jesus estava? Você lembra onde ele estava? Ele não chegou ainda no barco. Ele estava sobre as águas. A tempestade, o vento, ele estava lá. Se precisava, presente, ele está aí. É que você talvez não percebeu, entendeu? Que o agir dele é tão sutil, é tão maravilhoso. Mas ele está aí. Agora você tem que chegar até ele. Como? Palavra, oração, adoração. Sabe, a gente reclama demais, a gente fala demais, mas muda essas atitudes e começa agora a buscar a presença de Deus como nunca. Você vai ver que as coisas vão mudar na hora. Na hora, palavra de Deus, é claro aqui, porque está dizendo que apesar de toda a complexidade da situação que estava acontecendo ali, aqueles discípulos que ainda ficaram no barco porque confiavam, mas eles precisavam muito mais confiar apenas em Jesus. Eles não perceberam como é que pode, eu estou no barco, mas ele não está no barco. Ele está lá, naquela situação ali, andando tranquilo sobre as águas. Onde é mais seguro? Eu aqui ou eu com Jesus? Gente, é coisa para a gente pensar, glória a Deus. Gente, por que eu estou dizendo isso? Porque o barco aqui, nessa situação, esse barco, é aquele último recurso. Sabe? É o último recurso, vamos dizer, terreno, o último recurso terreno que nos impede de caminhar com o Senhor. A gente precisa descer dessa situação, abrir mão dessa situação, renunciar a tudo aquilo que te prende, que me prende, que nos prende e crer no autor e consumador da sua, da minha, da nossa fé. Olhai para mim e sereis salvos. Aleluia! Lá vai Pedro. Pedro desceu. Mas os 11 discípulos ficaram no barco, continuaram no barco. A maioria não foi tão longe. Todos queriam o mestre, mas não estavam aqui nesse momento dispostos a correr grandes riscos para se aproximar do Cristo, o nosso Jesus e Salvador. Gente, a maioria das experiências com Deus estão reservadas para aqueles que são mais ousados. Ou seja, isto não significa fazer qualquer loucura, entenda bem, mas apenas atender a palavra de Deus. Como é que é?
apenas atender a palavra de Deus. Saindo do quê? Saindo da zona de conforto e indo além dos limites humanos. Pedro ouviu a voz do Mestre. Aleluia. Dizendo, gente, vem. Para alguns Deus está dizendo, faça. Eu estou te mandando. Pode ir, estou com você. O negócio é comigo. Não temas. Eu que estou mandando. Eu estou à frente. Para alguns Deus está sendo claro. Não olhe para tudo que se fala, para tudo que estão dizendo. Não olhe para essas pessoas, porque eu não estou com ela. Não é elas. Mas por trás de toda a situação, há um levante do inimigo aí. Para colocar algo no seu coração. E Deus já está sendo tão claro. Está dizendo, vem. Para outros ele está dizendo, vai, estou contigo. Aleluia. Sobre a palavra do Senhor Jesus, Pedro depositou a sua fé. E além de crer, ele não só creu. Ele começou a agir, tomou uma decisão. Saiu do barco. Por causa da palavra que o Mestre Jesus trouxe ao coração dele. Esta palavra teve o efeito de fé, mas não só de fé. Além da fé, teve uma ação, uma atitude. E o resultado disso tudo, para mim e para você, nesta manhã, glória a Deus, é o milagre de Deus. É algo sobrenatural que só Ele pode fazer. Querido, como eu gostaria de me aprofundar tanto nisso aqui. Mas para alguns eu sei que às vezes 5 minutos até demais. Para outros 15, então, meia hora, só Jesus. Mas aqueles que têm sede de Deus, como eu, sede da palavra, eu sei que você já tem a resposta de Deus. E eu sei que você vai dizer, alguém precisa ouvir isso. Agora está aqui a resposta de Deus. Porque aos olhos humanos, a ação de Pedro era o quê? Como que você poderia até expressar para mim? A atitude de Pedro foi o quê? Saindo do barco. Lembra? Tempestade, vento ao contrário, barco sendo jogado para um lado para o outro. Eles não conseguiam mais controlar o barco. Dali é o seguinte, o barco poderia ser afundado, se alguém tivesse muitas forças, poderia dar algumas braçadas, mas o que dava a entender agora nessa situação, todos eles poderiam morrer. Agora, a segurança era o quê? Eu antes dentro do barco do que no meio dessa tempestade, no meio dessas águas. Agora, quando você para pensar, ele escutou a voz, ele viu que o próprio mestre que já estava lá dizendo vem, o que você colocaria aí? Inteligente, homem sábio. O que você colocaria aí nessa situação? O que você mesmo está vivendo? Como seria a sua resposta a esta questão que Deus está dizendo? Para uns ele está dizendo vem, e para outros está dizendo pode ir, estou contigo. Só que quando você pega aqui, a gente tem que lembrar que parecia, na verdade, vou te ajudar, parecia que ele tomou uma posição de suicídio. Eu vou me matar, é um suicídio. Para alguns, meu Deus, o que está passando na cabeça do Pedro? Onde que ele está indo? Meu Deus, como? Aqui é mais seguro. A gente segura aqui, outro segura aqui. Mas como ele vai pular na água? Não, ele quer andar sobre as águas? Peraí. Então parecia que era um suicídio, perda total. Parecia que ali seria o quê? O fim. Contudo, quando ele deu passo, quando ele acreditou, a palavra veio ao seu coração, alcançou a sua mente. E aí está o segredo. A sede da nossa alma está aqui, na mente. A mente dele se abriu, ele conseguiu entender algo que talvez os 11 lá não estavam entendendo. Você não percebeu quem é que está ali, não? Você não está percebendo quem está andando, caminhando como fosse a coisa mais normal? Você não está entendendo que não é apenas aquele Jesus que a gente, antes de entrar no barco, a gente viu alguma... Não, esse Jesus realmente é o Filho de Deus. Esse Jesus aqui realmente é Deus presente, é Deus encarnado. Gente, talvez Pedro, acreditava. E agora ele toma um ato de fé. Contudo, aquele ato foi realmente um ato de fé. Era o início de uma jornada na vida deste homem extraordinária. Olha Deus falando. Vou repetir. Aquele ato de fé era o início, o seu ato de fé, o meu ato de fé, o nosso ato de fé. Hoje, para a glória de Deus, é o início de uma jornada, aleluia, extraordinária. Meu Deus, por que, gente? Jesus poderia arrancar Pedro
de dentro do barco. Tá? Só para você saber, ele tem esse poder. Ele tem, gente, eu creio, a Bíblia me dá esse respaldo. Ele poderia, naquele momento, dizer, porque ele criou tudo, dizer com a sua palavra, venha, olha o que eu vou usar, tomara que você consiga entender. Venha voando, sobrevoando. Seus pés não vão relar nem na água, e lá vem ele. Ele poderia, ele tem esse poder. E ele chegaria até a presença dele. Ele poderia arrancar Pedro do barco. Mas a Bíblia não diz que ele arrancou. Jesus não arrancou Pedro do barco. Pedro, ele precisou demonstrar o exercício da sua própria vontade ao descer e caminhar. Era uma questão aqui, uma questão de escolha. Opa! Era uma questão do que, gente? De escolha. Qual é a sua escolha? Permanecer? Ficar? Ficar lutando? Pelejando? É uma questão de escolha. É uma decisão, é uma iniciativa pela qual eu e você vamos ter que tomar, colocar em prática aquilo que a palavra revela aqui. Agora, da mesma forma, eu vou dizer, estou fechando, gente, aleluia. Da mesma forma, Jesus continua chamando, mas continua chamando a muitos. Ele diz a todos vocês, a todos nós, escolhidos de Deus, a você, meu amigo, pessoa de Deus, simpatizante pela palavra de Deus. Ele está dizendo, vem, eu tiro você daí, eu permito você sair daí. E às vezes o confessar é tudo o que ele precisa. Ouvir da sua boca, você dizendo, Jesus, não quero mais continuar nessa situação. Isso que está acontecendo comigo, eu te aceito, seja o meu salvador, salve a minha alma. E ele diz, vem. E essa declaração é para todos aqueles que crê nesta palavra sendo revelada. Então ele continua chamando a muitos, ele diz, vem. Ele não chama, gente, para uma vida sobrenatural. Pega essa. Ele não chama para uma vida sobrenatural, para andar sobre as águas. Pedro andou, como está no verso 29 do capítulo 14 de Mateus, e ali aconteceu o imprevisível, o improvável, o impossível. Por quê? Porque ele encontrou segurança e firmeza no meio daquilo que a gente pode dizer que é uma estabilidade. Oh, aleluia! Para fechar, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você crê, aleluia, em Jesus, o nosso Deus, do impossível. Se você crê, aquilo que está fora do alcance das suas mãos, aquilo que você não tem mais controle, não tem como, você recebeu uma notícia que infelizmente é aquela que você, sabe, não queria ouvir, não tem mais jeito, fizeram tudo o que podia, o medicamento não teve efeito. Olha, infelizmente o advogado chega e diz, olha, lutei, mas só Deus agora, ó, só Deus. Só Deus, para tanta circunstância que a gente passa neste mundo tenebroso. Ele é Deus do impossível. Ele é o Deus que está dizendo que aquilo que seus olhos muitas vezes até está vendo, porque ali era real, gente. Ali não estava na questão dos olhos espirituais, ali estava na questão dos olhos, sabe, o ser humano vendo tudo ali, ó, acontecendo, como está acontecendo aí. A coisa está acontecendo aí, você sabe que Deus está falando, mas se você crê em Jesus, o impossível pode acontecer. Deus pode sim trazer soluções inimagináveis, aleluia, com tudo, meu querido, com tudo. Isso só vai ser concretizado a partir da sua decisão, sabe, a sua atitude, seu ato de fé agora. Deus está olhando agora o que você vai fazer, o que você vai dizer, o que você vai falar. A sua ação, a sua atitude tem a ver com tudo aquilo que realmente você espera que aconteça, porque agora é ato de fé, é crer sem duvidar. É isso que Deus quer de mim e de você. Pedro podia dizer, mas espera aí, então, mas será que vai dar certo? Será que, puxa, será que eu, meu Deus, será que eu não vou afundar aqui? Será que...
ele, quando escutou a palavra do Cristo, vem, eu acredito, gente, que era tudo que ele precisava ouvir. E ele ouviu, e ele foi. Ele foi. O fator aqui, determinante, é uma palavra, basta uma palavra. Quantas? Uma palavra, basta uma palavra de Jesus ao seu, ao meu, ao nosso favor. Aleluia! Pensa nesse negócio agora. Está resolvido. Como é que é? Está resolvido. Ele falou, está falado, não tem como contrariar. Eu gosto de falar sempre no final. Eu sempre falo no final de qualquer live. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Se você crê, porque eu digo assim, se cremos de fato na palavra de Deus e agimos de acordo com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, eu declaro como ministro do Evangelho, o sobrenatural da parte de Deus está acontecendo agora. Na sua vida, na sua história, na sua família, na sua empresa, onde Deus te colocou, no ministério, na igreja, tudo que você é, porque você é primícias do nosso Senhor Jesus. Então, querida, a palavra é essa. Se você está escutando essa palavra, entender essa palavra, o princípio agora é obediência, é crer sem duvidar para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, a palavra mostra pontos tão lindos, tão ricos, porque depois que ele desce do barco, depois dele descer do barco, tendo dado alguns passos, como eu, como você, que aceitou Jesus, lembra? Primeiro amor, eu comecei a falar, sabe? Deu alguns passos sobre as águas. Pedro, ele fez algo que talvez você sem perceber fez também. Ou até o dia de hoje estava fazendo. Pedro começou o que? A afundar. E por que isso aconteceu, já que Jesus falou, vem? E ele sai do barco e começa a andar. Por que isso aconteceu? Ei, gente, é só você ler no verso 30, 14 e 30 de Mateus. Está escrito algo ali que é para te chamar a atenção e a minha atenção. Ele, Pedro, sentiu o que não deveria sentir. Ele sentiu um vento forte. E aquele vento forte contra ele fez que ele tirasse os olhos de quem? De quem chamou. De quem deu a ordem para sair do barco. De quem deu a ordem para caminhar sobre as águas. Não era para ele deixar isso acontecer. Dele parar a mente. Lembra que eu comecei a falar da mente? Está tudo aqui. Ele tirou o foco. Os pensamentos saíram daquele que o chamou. E ele agora sentiu o vento forte. Que não era simplesmente um vento, gente. Lembra? A Bíblia começa a falar vento contrário. Ou seja, ele quer ir, o vento diz, não, você não vai. Não, eu quero ir, não, você não vai. Não, vou chegar perto de Jesus, você não vai. Vento contrário. E vento aqui, tem muita coisa que a gente às vezes precisa parar para pensar. Vento aqui é muito falatório. Vento aqui são aquelas pessoas que querem tirar você do foco, do lugar aonde Deus mandou você estar plantado aí. Vai gerar frutos, vai ter multiplicação. Eita, eu estou indo para o discipulado, meu Deus, tantas coisas. E esses ventos, muitas vezes, é aquelas pessoas que têm muito acesso, tão próximas de você, meu querido. Começa a focar em Jesus. Como? Pela palavra. A resposta está na palavra. Gente, aqui é o que nós percebemos com o sentido físico. Muitas vezes aquilo que você percebe no sentido físico, pega essa, pode ser contrário a quê? A sua fé. Para andar com Jesus não podemos depender de sentidos ou sentimentos. Vamos sentir de fato, ver, ouvir muitas coisas contrárias, mas glória a Deus. A minha, sua, nossa fé tem que estar firmada, meu Deus, tem que estar firmada na palavra de Deus. É aqui que está o segredo de você caminhar sem afundar. Eu queria continuar, gente, como eu queria estender mais um pouco. Você não tem noção de tanta riqueza que tem esse texto. Mas a minha oração, eu peço meus colegas, Bispa Ana Paula, Bispa Noemi, meu lindo querido pastor Amarildo, todos vocês aí, é que vai subindo, tá? Vai subindo, por isso que às vezes eu não falo o nome de todo mundo. Mas todos vocês que já têm um certo entendimento, se una agora comigo nessa oração. Há pessoas, querido,
que saíram do barco. E eu nem falei dele chegando no barco, não vai entender. Mas ele saiu. Ele acreditou na palavra que o mestre liberou. E muitas pessoas, na sua zona de conforto, elas não conseguem ter nenhum tipo de prosperidade, nem física, nem material, nem espiritual, principalmente espiritual. Então é necessário que muitas vezes essas pessoas são tiradas desse conforto. E alguns são tirados porque acreditam, ouvem a voz. Mas elas não percebem que todos que estão à sua volta, parece que estão torcendo. Ei, aleluia, isso mesmo. E no fundo são oração ao contrário, tentando paralisar. Para que elas se afundem em tristeza, em solidão, se afundem no sentido de ficar isolando aquela pessoa. Porque no fundo elas sabem que aquele vaso é vaso de honra para o Senhor. Tu és um vaso de honra para o Senhor. É Deus que te chama, é Deus que realmente colocou você nesta empreitada, neste negócio. Ei, é Deus que chamou para você realmente restaurar muros, estar na brecha, seja no ministério da palavra, seja à frente de um trabalho, seja no louvor, ou seja como itinerante missionário, enfim, Deus tem negócio com você. A minha oração é que o Senhor te enche agora de alegria, de ousadia. Que Deus venha adestrar tuas mãos para essa grande peleja. Ei, remador, nós somos remadores, aleluia, não deixe de remar. Continue, o Senhor é contigo. A minha oração é que o Senhor hoje te cerque, te conceda a vitória, seja de ordem física, material, espiritual, para a glória de Deus. É Ele que te chama e eu creio que Ele te chamou. E se Ele te chamou, o seu foco é nele, não é nas pessoas, não é no ministério, não é na placa da igreja. Querido, eu fico imaginando todos nós vamos povoar o céu. E quando chegar lá, imagina como é que a gente vai trazer à tona tanta coisa que você fala, meu Deus, pois é. Pois é, olha só onde você está, onde eu estou, tá vendo? Então tem coisas que Deus nos responde agora, para que nada impeça de você chegar onde Ele mandou você ir. Nós vamos chegar lá. Alguns vão atravessar de fato a Macedônia, porque o negócio, sabe, é Deus com você. Ele falou, você vai atravessar, estou com você. Agora foque nele, palavra e foque nele. Esta é a minha oração, para que Deus venha te abençoar, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, para que você não desiste, continue, faça aquilo que Deus pediu para você fazer, porque Deus está com você. Tá? Pense nisso. Aqui, querido, a gente tem vários exemplos que eu falei, mas todos eles, para você entender que Deus tem muito mais do que você imagina, maneiras de falar. E Ele fala com quem quer, do jeito que quer, e Ele traz à tona a quem tiver realmente colocado aqui essa palavra para trabalhar nesta mente. A Bíblia é clara, a guerra se trava na mente. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A gente tem que entender que o inimigo sabe a quem usar, como usar, para tentar te paralisar. Aqui foi o vento, foi a natureza. A gente sabe quem está por trás disso tudo. Eu sei, você que você sabe. Mas o segredo está em ouvir quem de fato nos chamou. No caso de Pedro, quem chamou ele? Jesus. No seu caso, quem te chamou? Eu sei quem me chamou. E eu sei por que ele me chamou. Não precisa ninguém mais me dizer. Eu tenho convicção, porque eu digo todas as vezes que eu sou um querix. Eu espero que você entenda. Quem te chamou, quem começou, quem está trabalhando, ele não vai deixar de completar a boa obra. Ele vai terminar até aquele grande dia que eu declaro, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu estou olhando aqui, mas não quero nem entrar, porque se eu entrar, meu Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos meus nobres amigos. Obrigado por essas pessoas que o Senhor escolheu a dedo. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor tem grande negócio sobre a família, sobre todos eles. Que o Senhor neste dia conceda a vitória. E essa vitória seja, Senhor, para o louvor, a honra e a glória do teu santo nome. Eu digo amém, glória a Deus. Querido, repito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, bispo, e agindo Deus, quem impedirá? Tenha um bom dia. Oh, graça e paz. Shalom.